Olá, você que é seguidor do Atual. 5 anos compartilhando a verdade. Nesta manhã ensolarada de quinta-feira, a nossa equipe fala da zona norte da capital. Você vê imagens aí do preço da gasolina, a comum e a aditivada R$ 3,95 litro, o etanol R$ 3,19 e o diesel R$ 3,53. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esses preços de combustíveis. É desse local aqui da Cidade Nova que a equipe do Atual convida você para acompanhar conosco os destaques desta manhã. Os principais destaques elaborados pela equipe do Amazonas Atual. O presidente Jair Bolsonaro deve liberar o ensino domiciliar. Essa prática foi julgada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. A maioria dos ministros acabou entendendo, por falta de regulamentação, que essa educação domiciliar não poderia ser considerada um meio lícito, ou seja, um meio correto para os pais garantirem o direito dos filhos à educação. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre esse ensino familiar. Com a medida provisória, será regularizada a situação das famílias que ensinam seus filhos em casa. Segundo dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar, o número de famílias que já educam seus filhos em casa é de 7.500 em todo o país. Outro destaque do Atual, você vai conferir também que a Justiça mandou o governo do estado reformar o hospital em Manaus para atender exigências sanitárias. Saiba qual é esse hospital e qual era a situação por lá que obrigou o governo, a Justiça obrigou o governo a fazer uma reforma nesse local. Após pressão dos órgãos de defesa do consumidor aqui no Amazonas, donos de postos de combustíveis reduzem o valor do preço da gasolina e do etanol aqui na capital. A gente está aqui num posto que você está vendo de novo aí, o preço do combustível que baixou. Recordando que recentemente o preço estava superando R$ 4,90, alguns postos vendiam até além de R$ 4,90, chegava a R$ 5,00 aproximadamente. Houve uma reunião de órgãos que o Atual participou também, enquanto meio de comunicação. Ali estavam o Ministério Público, entidades de defesa do consumidor, da Assembleia, da Câmara e, acima de tudo, organismos que se dizem defensores do consumidor. E naquela época, inclusive, o Atual questionou para saber se ia dar alguma coisa aquela reunião ou não. Pelo jeito, até agora, está surtindo algum tipo de efeito. Aquela pressão dos órgãos de defesa do consumidor. Porque esse sobe e desce do preço é que prejudica o cidadão brasileiro. E ainda tem gente que afirma que esses preços podem cair mais. Vamos acompanhar para ver até onde vai ficar essa situação, se daqui a pouco tempo os donos de postos de combustíveis vão aumentar de novo, as autoridades vão relaxar na fiscalização. O Atual vai continuar acompanhando essa situação do preço dos combustíveis. O desempenho de professores em concurso público da Secretaria Municipal de Educação foi sofrível. Essa afirmação é da própria secretária de Educação do município. Os que estão em cadastro de reserva serão chamados conforme a necessidade, segundo a secretária. O Atual também lembra que o descaso da própria Companhia de Águas do Amazonas, a Cosama, gerou prejuízo de R$ 500 mil aos cofres públicos. O dinheiro não é deles, né? É o dinheiro do cidadão, suado, impostos. No Amazonas, indiciado por violência contra a mulher, não terá posse de arma de fogo. É o que defende a Rede de Atendimento e Proteção à Mulher em situação de violência. E o pente fino no INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, incluirá mais aposentados por invalidez.
O governo federal quer saber se esses aposentados inválidos, se são mesmo inválidos. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Com esse destaque, a gente lembra que você pode compartilhar nossas lives e também sugerir reportagens para o seu dia a dia. Nós agradecemos as pessoas que já estão conosco aqui, o nosso muito obrigado. Desejamos a vocês todos uma excelente quinta-feira. Continuem conosco, daqui a pouco tem Atual visitando delegacia de polícia. Tem um caso de uma mulher, aliás, duas mulheres, que foram presas, suspeitas de terem matado, assassinado um adolescente de 16 anos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Aqui nesse posto, na Cidade Nova de Bandeira, Equador, gasolina R$ 3,95, aditivada também o mesmo preço, etanol R$ 3,19 e o diesel R$ 3,53. Nosso questionamento é, até quando é que vai isso aí, né? Baixou o preço porque as entidades de defesa do consumidor, órgãos da nossa sociedade, foi para cima. E ainda busca muitas respostas também. Um dos nossos seguidores está sugerindo reportagem na Avenida das Flores. Alta velocidade é um caso de polícia e que ninguém respeita a velocidade. Obrigado pela dica do Dalmir Macedo Filho, enviando para a gente essa informação. Desejando uma excelente quinta-feira em nossa companhia, o Atual agradece a você e deseja um excelente dia. Atual, 5 anos, compartilhando a verdade.